Vamos lá. Olá, pastor Gabriel. Como é que está, meu Boa noite, amigo? pastor Jamierson. Tudo bem, graças a Deus. E com você Graças a aí, com a Deus. família. Tudo bem, tudo bem. Vitória, apesar de toda essa circunstância aí, estamos animados e confiantes aí na vitória. Amém. Você viu aí que eu tirei meu acessório aqui? Aí perdeu a graça, tem que fazer a live com os dois barbudos. Rapaz, eu falei, vou surpreendê-lo hoje. Muito bem. É uma alegria, pastor, estar com você aqui nessa transmissão. Nós estamos aí naquele minutinho de compartilhamento, né, em que as pessoas têm a oportunidade de compartilhar essa transmissão. Mas muito bom, a gente já pode iniciar aqui conversando. Tem passado bem durante essa quarentena, está trabalhando, esposa, os filhos. Em casa aqui estão todos bem, graças a Deus. Eu fiquei alguns dias aí um pouco mais cansado, me sentindo mal, até fiquei preocupado se eu estaria doente ou não. Mas agora já estou melhorando já, graças a Deus, e voltando ao normal. Quanto ao trabalho, Ah, eu estou direto aqui. Desde o dia 20 de março, a empresa determinou que os funcionários trabalhassem em home office. Eu tive que trazer tudo para casa e estou trabalhando normal, mesmo expediente e tudo, só que daqui de casa. legal. Muito bom. É isso, eu também aproveita aí e conviver mais com os pequenos aí, né? É, Você tem dois filhos, né, pastor? isso, eu tenho um casal. A mais velha tem 8, a Giovana, o mais novo, o Daniel, tem 2. Danielzinho. Tá andando já. Já, vixe, correndo, pulando, subindo no sofá, tudo. Muito bom. Legal. E a esposa tá bem também? Também está bem, graças a Deus, aqui em casa, nem ela, nem as crianças não ficaram doentes em nenhum momento. O difícil está sendo controlar a criançada, né? Ficar muito tempo confinado dentro de casa aqui, eles ficam inquietos, ansiosos, a gente acaba tendo que dar uma escapadinha de vez em quando aí numa praça, alguma coisa. É verdade. Tá bom. Pessoal, muito bem. Boa noite a todos. Nós já temos aí já uma audiência mínima estabelecida. Como de costume, todas as quintas-feiras, de modo geral, de quinta-feira, nós temos realizado uma live especial, um bate-papo com um dos professores do Seminário Batista Livre. Já passamos por algumas entrevistas, alguns bate-papos anteriores, e conforme estava já programado para hoje, nós temos a presença do pastor Gabriel Porto, que é professor de diferentes matérias, especialmente matérias da área de sistemática no Seminário Batista Livre. Nós estamos na cidade de Guarulhos como um seminário presencial na cidade de Guarulhos, é o maior seminário na cidade, um dos maiores em São Paulo, também com a oferta dos mesmos cursos à distância. O único curso que nós não temos à distância é o curso que é um lançamento esse ano, que é a nossa pós-graduação em interpretação bíblica. Temos como coordenador o pastor Carlos Vailate. Inclusive, ele será o nosso próximo convidado da live da próxima semana. Né? Vamos falar justamente sobre hermenêutica, sobre interpretação bíblica. Então, em primeiro lugar, eu quero convidá-los para conhecer o Seminário Batista Livre. Você que não tem ainda formação teológica, pastores, presbíteros, pastoras, missionários, professores de escola bíblica dominical, todos os líderes da igreja, o ideal, né, seria muito bom ter formação teológica, uma formação bíblica. E o Seminário Batista Livre está aqui na cidade de Guarulhos com seus cursos, e nossa intenção é ser esse centro de treinamento de liderança, né, para obreiros, para os líderes da igreja, de modo geral. Nós somos um seminário interdenominacional,
embora trazendo no seu nome o emblema batista, né? É um seminário batista, mas nós somos um seminário interdenominacional com oferta de cursos voltado a todas as denominações, e temos o privilégio de, aqui na cidade de Guarulhos, atender todas as denominações. Nós temos irmãos da Assembleia de Deus, temos irmãos de comunidades, irmãos de igrejas batistas, de outras igrejas pentecostais, igrejas históricas, temos calvinistas, temos arminianos aqui entre os nossos alunos, né? Então, é um privilégio servir a Deus aqui na cidade. Mostrando para vocês aqui, vou pegar aqui melhor essa imagem de câmera, esse é um dos módulos que o aluno recebe, é um dos únicos seminários do Brasil que oferece gratuitamente aos seus alunos material didático. Então, você aí no curso avançado em Ciências Teológicas, que é o curso Bacharel em Teologia, você recebe 12 livros como esse, uma verdadeira biblioteca para você guardar em casa. Isso aqui é gratuito, não é cobrado do aluno do curso Bacharel em Teologia. Então, você querendo estudar num seminário com uma infraestrutura de primeiro mundo, quem conhece aqui as nossas dependências, sala de aula climatizada, com serviço de som na sala, carteiras universitárias, não é aquela salinha lá nos fundos, não, né? É um campus estudantil. Nós estamos dentro do Colégio Batista da cidade de Guarulhos. Mando um abraço ao diretor executivo, que é o pastor Gilson Batista, ao Daniel, que é o secretário acadêmico do seminário. Quero cumprimentar todos os alunos que estão nos acompanhando agora, e também os professores, há outros professores que estão também nos acompanhando. Então, querendo nos conhecer melhor, fica a dica aí para que você entre em contato conosco. Olha, estou colocando na tela aí o nosso WhatsApp, que é o 011, nós estamos em Guarulhos, São Paulo, 95778 9589. 95778 9589. É o telefone, é o WhatsApp direto da nossa secretaria, o Daniel que vai atender vocês. Tá bom? E aí, no rodapé, está passando aí o nosso site, seminariobatistalivre.com.br. Nós estamos presentes nas principais redes sociais também. Essa transmissão agora está acontecendo pela nossa página no Facebook. Pastor Gabriel, é uma alegria tê-lo conosco essa noite, é um dos professores mais queridos aí dos nossos alunos, tendo passado aqui por diferentes matérias, agora mesmo no curso de Teologia, você foi um dos professores esse ano, na matéria de Doutrina de Deus 1 e Doutrina de Deus 2. Também já foi professor de outras disciplinas o ano passado, entre elas, escatologia, você ministrou para nós aqui. Então, é uma honra para nós, uma alegria recebê-lo nessa transmissão e mais essa live. Eu fico muito agradecido também em participar, muito contente, e espero que o bate-papo aí dessa noite a gente possa poder atuar aqui de forma bastante instrutiva, né, e edificante para todos os irmãos que estão nos assistindo. Muito bem. Pastor, o tema sugerido é escatologia, né? A segunda vinda de Cristo. E eu queria que você já começasse as primeiras colocações. Vamos falar um pouquinho da importância desse tema, né? Entre tantas outras doutrinas bíblicas. A minha impressão é que escatologia fica ali numa subcategoria entre as doutrinas da teologia sistemática, como se você pudesse fazer qualquer coisa dentro desse assunto que está valendo. Qualquer tipo de opinião, qualquer tipo de posição doutrinária dentro das doutrinas das últimas coisas está valendo, porque teologia, escatologia não é uma disciplina importante ou de primeira grandeza. Como é que você vê? Você identifica esse problema no meio da igreja, até entre alunos de seminários, vamos colocar assim, esse quase que um menosprezo, né, à escatologia, embora seja talvez um dos assuntos mais discutidos, mais polêmicos, né,
mas é colocada assim, tá bom, qualquer coisa que você pensar sobre isso, tá valendo. Você observa isso também? Olha, a gente ouve muito o pessoal dizer que escatologia acaba sendo uma matéria secundária porque não interfere em salvação, né? Dizendo que a pessoa, a posição escatológica delas não vai interferir na salvação. Mas eu não vejo isso 100% como verdade. Por quê? Existe algumas crenças básicas que relacionadas à escatologia, que toda pessoa que afirma ser um cristão, ele precisa crer e professar. A gente já pega isso, por exemplo, lá desde do credo niceno, do credo apostólico, que afirma pontos, por exemplo, todo cristão tem que crer que Jesus vai voltar, tem que crer que haverá ressurreição, tanto de justo quanto os de ímpios, tem que crer que haverá um juízo final, um julgamento coletivo, o novo céus e nova terra. Então, independente da posição escatológica que a pessoa siga, dentre essas mais populares de hoje em dia, existem alguns pontos básicos que todas elas compartilham, né? Então, eu poderia dizer até esses, por exemplo, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, ela pontua esses 4 eventos que eu falei. Toda pessoa tem que crer que Jesus vai voltar, que haverá uma ressurreição geral, né, seja separada em partes ou não, dependendo da vertente, que haverá um juízo final, um julgamento coletivo e um novo céus e nova terra, né? Se a pessoa não crê em todas essas coisas, ela não pode ser considerada um cristão ortodoxo. Por exemplo, dizer que Jesus não vai voltar, né? Já é uma heresia grave, né? Como a gente sabe que tem gente por aí dizendo isso. Então, dependendo da variação ou do nível de distorção que alguém possa crer relacionado à escatologia, eu posso dizer que isso interfere na salvação, sim. Muito bem observado, né? Veja que o próprio apóstolo Paulo disse que se a nossa esperança em Cristo está só para essa vida, somos os mais miseráveis, né, de todos os homens, Uhum. acentuando a doutrina do retorno de Cristo, a própria ressurreição, como você bem mencionou, e a ressurreição dos mortos está dentro da doutrina da escatologia. Né? É um dos pontos que nós obrigatoriamente temos que crer. Agora, não deixa de ser uma doutrina polêmica e que no nosso meio, o meio protestante, haja bastantes interpretações em alguns pontos, né? Então, hoje nós estamos sugerindo esse tema, né, a segunda vinda de Cristo. Veja que nós distinguimos aí como vinda de Cristo de arrebatamento da igreja, porque confessionalmente o Seminário Batista Livre, ele tem uma confissão, um credo doutrinário, pré-tribulacionista e pré-milenista. Então, embora não façamos proselitismo nessas interpretações, tanto que eu disse que nós temos entre os alunos diferentes denominações que são parceiras do Seminário Batista Livre, essa é a posição numa declaração de fé formal do nosso seminário. Né? Agora, então hoje nós vamos conversar um pouquinho, claro que vai se fazer necessário pontuar essa distinção entre arrebatamento da igreja e propriamente o retorno de Cristo, a volta de Cristo, mas é importante você também colocar, pastor Gabriel, assim, de forma muito sucinta, as principais escolas, né, dentro dessa matéria da escatologia. Certo. Bom, então vamos primeiro dividir com relação ao milênio, né, que é da onde a gente subdivide depois. Nós podemos Sim. dizer que existem basicamente 3 entendimentos diferentes com relação ao milênio, o reino de Cristo. Um entende que ele vai começar depois que Jesus voltar,
que é o pré-milenismo, que é o que nós cremos. Outro entende que o milênio é um período de tempo indefinido entre a primeira e a segunda vinda, onde Cristo já reina de forma alegórica lá do céu, e que a igreja representa o reino aqui na terra, esse é o amilenismo. E depois também nós temos uma variante desse, posso dizer, pós-milenismo, que entende que aos poucos a igreja vai conquistando o mundo para Cristo e cada vez mais pessoas irão se converter, o mundo vai ficar cada vez melhor até se tornar o reino de Deus na Terra. Esse é o menos crido de todos atualmente, né? Na época aí de Wesley para frente, mais ou menos, por causa de uma grande expansão missionária, né, e um grande movimento de evangelismo e de conversões, essa posição ganhou certo destaque, mas depois da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, ela praticamente caiu em desuso. Então, o que hoje realmente tem certo nível de aceitação é o pré-milenismo e o amilenismo, são os principais, né? Agora, dentro do pré-milenismo, nós temos aí 3 entendimentos diferentes sobre em que momento ocorreria o arrebatamento da igreja. Então, um grupo entende que ocorre antes da tribulação, que são chamados pré-milenistas, que é esse que nós cremos. Outro entende que ocorre no meio da tribulação, que a igreja enfrentaria a primeira metade da tribulação, que de alguma forma seria mais branda, e a segunda metade mais intensa, ela seria livrada. E um terceiro grupo entende que a igreja enfrentaria toda a tribulação e que a volta física de Cristo no fim da tribulação ocorre junto com o arrebatamento, né? Que a igreja é arrebatada, encontra com Jesus no céu, só para os mortos ressuscitarem, os vivos serem glorificados, e já desce com Jesus para a terra aqui para o reino. Então, de uma forma bem sucinta, essas são as principais vertentes aí a respeito dos eventos futuros. Certo. Vamos conversar falando, pastor, sobre a certeza que nós podemos ter dessa segunda vinda de Cristo. Não estamos preocupados, não estou preocupado aqui nesse momento com a divisão das fases da segunda vinda de Cristo, né? Estou falando do evento em si, Cristo voltando para arrebatar a igreja, seja antes da tribulação, ou depois, ou no meio. Nesse momento não nos preocupa esse ponto. Mas o retorno de Cristo é uma doutrina que encontra amplo respaldo nas Escrituras? Sim, com certeza. Inclusive, é um erro as pessoas acharem que quem estruturou a doutrina do arrebatamento bíblico teria sido o apóstolo Paulo. Primeiramente com o texto de 1 Tessalonicenses 4, depois também 1 Coríntios 15, mas, na verdade, a primeira pessoa que menciona o evento do arrebatamento, apesar de não utilizar esse nome arrebatamento, é o próprio Cristo. Porque o próprio Jesus, ele menciona 2 vindas diferentes, 2 manifestações diferentes que ocorreriam no futuro. Uma delas, no fim da tribulação, lá descrita em Mateus 24, né, com seus paralelos em Marcos 13 e Lucas 21, onde Jesus diz que viria de uma forma que todo olho verá, descendo para a terra, ficando aqui na terra para julgar o mundo e estabelecer o seu reino. Mas, lá em João 14, Jesus fala de outra manifestação. Ele diz assim, né? Não se perturbe o seu coração, crê em Deus, crê também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou lhes preparar lugar. E aí, quando esse lugar estiver pronto, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, se a gente analisa esse texto, Jesus fala que vai para o céu, preparar uma morada para os cristãos, para a igreja, e quando essa morada estiver pronta, que é no céu, ele vai vir aqui para nos pegar e nos levar para habitar nessa morada junto com ele. Então é uma manifestação em que ele vem, pega a igreja e volta para o céu. Né? Ou seja, a primeira pessoa a falar de arrebatamento foi o próprio Cristo.
né? Depois, Paulo vai desenvolvendo esse assunto melhor em suas cartas. Mas, na verdade, o próprio Cristo prometeu vir buscar a sua igreja e levar para o céu. Certo. E tão certa quanto foi a primeira vinda, né? Tão certa quanto foi a primeira, será também a sua segunda volta, né? Nós temos promessas quanto ao retorno de Cristo propriamente dito, a segunda vinda de Cristo, essa manifestação gloriosa dele, nós temos promessa no Antigo Testamento também, né? Uhum. Falando a respeito da segunda vinda de Cristo. Ou seja, da mesma maneira que ele veio a primeira vez, de maneira inesperada, se manifestou no mundo depois de 30 anos, mas já estava presente, né? Isso é um fato muito curioso, né? O fato de Jesus já existir, já estava entre nós, e não foi percebido durante 30 anos até que ele se tornasse público, ele se manifestasse, né? A segunda vinda de Cristo, ela também não guarda um paralelo, pastor Gabriel, com essa primeira vinda? Ou seja, a segunda vinda de Cristo também não pode ser considerada um evento que se desenrola ao longo de um período? Então, existem entendimentos diferentes com relação a essa posição, né? A gente pode entender a vinda de Cristo em etapas, né? Sendo a primeira etapa para buscar a sua igreja e levar para o céu, que é o arrebatamento, depois se seguindo os 7 anos de tribulação, e aí, ao final da tribulação, essa segunda etapa, onde Jesus volta com a sua igreja, dessa vez de forma gloriosa, que todo olho verá, né, para julgar o mundo e estabelecer o seu reino, né? Então, nós podemos fazer essa associação, sim, em etapas. Ou nós podemos entender que a vinda, de fato, prometida no Antigo Testamento, é apenas essa do fim da tribulação, porque o Antigo Testamento sempre associa a vinda de Cristo com o julgamento coletivo da humanidade e o início do reino messiânico. Então, a vinda que os patriarcas, que as pessoas do Antigo Testamento esperavam, era a vinda para julgar o mundo e estabelecer o reino. E essa se cumprirá no fim dos 7 anos de tribulação. Isso. Aí nós encontramos, por exemplo, a primeira promessa a respeito dessa retorno de Cristo no próprio livro de Deuteronômio, né? Mas esse é um ponto importante. Sempre que no Antigo Testamento há uma referência à volta de Cristo, esse momento visível, né? É esse momento glorioso do aparecimento de Cristo. Não há uma referência direta no Antigo Testamento ao arrebatamento da igreja propriamente dito. Por referência direta, não. Nós podemos pegar algumas tipologias ou simbologias do Antigo Testamento que conferem com o arrebatamento da igreja. Por exemplo, assim como a figura de Abraão muitas vezes é associada ao Deus Pai, a figura de Isaac acaba sendo uma tipologia do Filho de Deus, de Cristo, né? Nós vemos isso em textos, por exemplo, como Gênesis 22, quando Abraão ali quase sacrifica Isaac, já era uma prefiguração do sacrifício do Filho de Deus. Então, entendendo Isaac como uma tipologia de Cristo, nós chegamos lá em alguns capítulos à frente, Gênesis 24, 26, onde ele vai conhecer, geralmente o subtítulo que tem assim, é uma noiva para Isaac. Então ali eu percebo uma tipologia muito interessante a esse respeito, porque olha como são as coisas. O pai precisa de uma noiva para o seu filho. Então, ele está lá na casa do pai, o pai e o filho. E aí ele manda o seu servo fiel para uma terra distante para encontrar uma noiva para o seu filho. Então nós podemos entender esse servo fiel como o Espírito Santo, que Deus mandou aqui na terra para encontrar a noiva para o seu filho. E aí ele chega lá na terra de Labão, encontra ali
Nossa, me fugiu o nome dela. A esposa de Isaac? Rebeca. Rebeca, isso. E perceba que ela não é obrigada a ir. Ele pergunta, você quer ir? E ela voluntariamente decide, eu quero me tornar noiva de Isaac, me casar com Isaac. E aí o texto diz assim, que demorou alguns dias, e quando ela estava pronta para partir, o servo fiel pega ela e começa a voltar para a casa do pai. Então, nós podemos entender isso como o momento do arrebatamento, porque, da mesma forma, nos dias de hoje, a noiva está se aprontando, está se arrumando com aqueles que estão entregando sua vida a Cristo. E aí, quando a noiva estiver pronta, esse servo fiel com o Espírito Santo vai começar a voltar em direção à casa do Pai, levando a noiva. Né? E é o que o texto lá de 1 Tessalonicenses 4 diz, que o Espírito Santo conduz os salvos até os ares para o encontro com o Senhor. E é interessante que lá que no texto de Gênesis diz que de longe, lá na casa do pai, Isaac vê o servo fiel chegando com a noiva. E ele não fica esperando, ele vai ao encontro da noiva e do servo fiel. Da mesma forma, Cristo desce dos céus para encontrar com a sua noiva e recebe ela ali do Espírito Santo, né, das mãos do Espírito Santo, fazendo uma alegoria assim. E aí o texto diz que Isaac pega a sua noiva, Rebeca, leva para a casa do pai e ali consuma casamento. Da mesma forma, Jesus vai pegar a sua igreja ali no meio do caminho, levar para o céu e consumar a sua união com a igreja, ali com as bodas do Cordeiro. Né? Então, perceba que, mesmo de forma tipológica, nós já encontramos referência ao arrebatamento no próprio Antigo Testamento. Pastor Jamierson, o senhor está sem áudio. Ok. Obrigado. Eu dizia que, de modo natural, o livro do Apocalipse é o livro texto, né, a respeito da doutrina do fim, da doutrina das últimas coisas. Normalmente, pré-tribulacionistas, né, pré-milenistas, fazem aquela divisão, né, que trata o texto bíblico de maneira histórico-gramatical, olham para o livro do Apocalipse dividido basicamente em 3 partes. O primeiro capítulo é o capítulo 2 ao capítulo 3, e o capítulo 3, e a partir do capítulo 4. Né? Sendo o capítulo 1 aquele momento presente, ou até se referindo ao passado, né? Do momento que João tinha aquela experiência. O 2 e o 3 ao momento da igreja no primeiro século e também se aplicando à igreja no transcorrer da história, que a gente também acaba vendo uma lição espiritual para a igreja nas cartas às 7 igrejas, mas a partir do capítulo 4, daí para frente, especialmente a partir do 6, joga todos os eventos escatológicos como sendo algo acontecendo no fim mesmo. Né? É dessa maneira que o senhor entende o livro do Apocalipse também? O próprio capítulo 4, versículo 1, vai falar justamente isso, né? Que agora escreve as coisas que hão de acontecer. Exatamente. Né? Então, porque eu creio dessa forma também. E por que eu entendo ser a interpretação mais coerente? Porque o próprio Jesus, quando se apresentou a João e disse que ele daria essa revelação e ordenou que ele a escrevesse num livro, ele nos diz para entender dessa forma. Né? Se você pegar aqui Apocalipse 1, verso 18, né, ele diz assim, né, só para identificar que é o próprio Jesus, né? Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Então é Jesus falando. Aí quando chega no 19, olha o que ele diz. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes quanto as que acontecerão depois destas. Né? Então, o próprio Jesus aqui, ele afirma que essa revelação que ele estaria entregando agora para João se daria em 2 partes. A primeira parte é uma revelação de eventos para a era presente,
que é a era da igreja, que já estava em andamento na época de João e continua até os nossos dias, e uma era de eventos futuros que viria depois desta. Né? Então, ele já emenda isso nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, que são as 7 cartas às 7 igrejas, que eu entendo, sim, corresponder a 7 períodos da igreja cristã na Terra, aqui durante toda a era da igreja. E é muito interessante, né, que o período de Filadélfia, né, que eu creio que nós estamos aí já no período de Filadélfia para Laodiceia, essa transição, o período de Filadélfia, que corresponde à igreja fiel, Jesus termina com uma promessa, lá em Apocalipse 3:10, né? Que visto que você foi fiel, guardou a minha palavra, eu te livrarei do período de ira, né? O período de provação que há de vir sobre toda a terra, para pôr à prova os que habitam na terra. Então, ali, Jesus já dá essa promessa de que a sua igreja fiel seria livrada desse período de tribulação que viria sobre a terra. Né? Mais uma referência ao arrebatamento antes da tribulação. E aí, quando nós chegamos no capítulo 4, o capítulo 4 começa exatamente com essa expressão aqui, ó. Depois destas coisas. Isso é uma referência direta ao que Jesus fala em Apocalipse 1:19. Ele não tinha acabado de dizer, vou te dar uma revelação das coisas presentes e das coisas que ocorrerão depois destas. E aí, aqui no 4:1, João começa dizendo, depois destas coisas, ou seja, é um versículo-chave de transição. Aqui João está querendo dizer, olha, a revelação que eu tinha para o tempo presente terminou. Daqui para frente, eu vou começar a descrever a revelação dos eventos da era futura, os eventos escatológicos, né? E ali eu entendo que quando eu falo que ele foi arrebatado ao céu, eu entendo ali como uma descrição do próprio arrebatamento da igreja, porque eu costumo dizer o seguinte, João, ele descreve e registra os eventos do livro pela sua própria ótica individual. Mas sendo João, então por isso que ele diz que ele foi arrebatado. Mas sendo João um cristão, ele é parte da igreja. Sendo parte da igreja, um dos cristãos que já morreu, quando ocorrer o arrebatamento, ele será um dos que será ressuscitado e arrebatado aos ares junto com o Senhor. Então ele está descrevendo o arrebatamento da igreja, porém da sua ótica individual. Né? E aqui eu entendo que a Apocalipse 4, versos 1 e 2, é descrito o arrebatamento da igreja, e ali a igreja adentra aos céus, né, já a sala do trono do Pai, já com corpos glorificados, imortais, né, e perceba que durante os capítulos 4 e 5, a igreja já está no céu, com Deus, com Cristo, adorando a Deus junto com os anjos, com os seres viventes, com toda a criação, e a tribulação ainda não começou, porque a tribulação só começa no capítulo 6, verso 1, quando o Messias, Cristo, abre o primeiro selo, que é o selo que liberta o anticristo para poder agir, né, com uma referência direta lá de 2 Tessalonicenses 2, né, aquele que restringe a manifestação do anticristo continuará fazendo isso, que é o poder do Espírito Santo, até ser retirado. E quando ele for retirado, o anticristo vai se manifestar. Né, e ali começa a tribulação. Então, isso é mais um indício, né, de que o arrebatamento tem que ocorrer antes da tribulação, porque nos capítulos 4 e 5 a igreja já está no céu junto com Cristo, mas a tribulação só vai começar no capítulo 6. Muito bem. É difícil a gente colocar isso tudo assim numa linha do tempo, né? Até porque, por exemplo, no capítulo 12 faz uma referência à queda de Satanás que aconteceu em tempos anteriores, né? Tempos atrás. São situações assim muito pontuais, né? Mas, a grosso modo, é a partir do capítulo 4. Que outra divisão você faz a partir do capítulo 4? Então, nós temos o capítulo 1, ou do 1 ao 3, falando das coisas que aconteceram e das coisas que estão acontecendo na história da igreja, tanto no primeiro século como no desdobramento da história.
Mas quando chegamos no tempo do fim propriamente dito, é a partir do capítulo 4. Alguma outra divisão? Você junta do capítulo 4 ao capítulo 19, reservando apenas o capítulo 20 para frente como sendo um quarto ou último período, ou você coloca tudo isso junto? Certo. Bom, eu entendo que do capítulo 4 em diante é tudo futuro. Nada aconteceu ainda, né? E aí eu entendo que no capítulo 4 ocorre o arrebatamento, no restante do capítulo 4 e também no capítulo 5 a igreja já está no céu, a igreja já arrebatada, já glorificada, e a partir do capítulo 6 começa o período tribulacional. Então, todos os eventos de Apocalipse 6 até Apocalipse 19 estão dentro dos chamados 7 anos de tribulação, a última semana das 70 semanas de Daniel. E aí, Certo. entre os próprios futuristas, os dispensacionalistas, existem divergências com relação a como entender todos esses eventos que estão ali contidos entre Apocalipse 6 e Apocalipse 19, né? O futurismo mais clássico, digamos assim, ele entende que é tudo uma sequência cronológica, temporal, de que viriam 7 selos, o último selo chama as trombetas, aí viriam as 7 trombetas, a última trombeta chama as taças. E ao final da 7ª taça, Jesus volta. Eu não entendo exatamente dessa forma, né? Porque também, até bom já comentar, os amilenistas, eles, exatamente ao contrário disso, eles têm uma interpretação chamada cíclica. Eles entendem que o livro de Apocalipse conta 7 vezes a mesma coisa de 7 formas diferentes, fica se repetindo, né? Então, os selos seriam uma repetição, a trombeta outra repetição, as taças outra repetição e assim por diante. Eu ia te Então, perguntar isso, se essa série de 7 selos, taças e selos, trombeta e taças, se eles são concomitantes, né? Ou se isso. são coisas distintas que se desenrolam nos 7 anos. Não, exatamente. E aí, eu analisei bastante essa teoria do amilenismo, principalmente baseada num livro chamado Mais que Vencedores, de William Hendrickson, né, que é o mais usado pelos amilenistas. E assim, embora eu não concorde com o amilenismo, a gente não pode negar que tem algumas coisas no Apocalipse que parecem ser cíclicas mesmo. Não tudo, né? Então, o que eu fiz? Eu juntei essas duas visões, conciliando o que eu considero mais correto em cada uma. Então, do Apocalipse 4 para frente é tudo futuro. Mas no Apocalipse 6 a 19, até partindo do pressuposto dispensacionalista, porque qual é a base, que eu diria, do dispensacionalismo? É fazer distinção entre Israel e a igreja. Se você entende que a igreja é um grupo, Israel é outro, obrigatoriamente você vai ser dispensacionalista. Se Claro. você junta os dois grupos, você será pré-milenista histórico ou amilenista, né? Então, entendendo essa lógica de que Deus subdivide a humanidade em 3 grupos escatológicos, que são a igreja, Israel e os gentios ímpios ou as nações, eu entendi que os selos, as trombetas e as taças são o período tribulacional, ou seja, os 7 anos de tribulação, descritos 3 vezes inteiros, né, os 7 anos 3 vezes inteiros, mas pela ótica de cada um dos grupos. Então, por exemplo, eu entendi que os 7 selos são todos os 7 anos de tribulação, mas do ponto de vista da igreja, que foi arrebatada e está do céu vendo esses eventos se desenrolar. Né? Então a gente vê a ótica, por exemplo, vi cair na terra como que uma montanha em chamas. Se o narrador viu cair na terra é porque ele está no céu. A gente identifica a posição de quem está narrando, né? E depois, a Apocalipse 7, ali, quando fala da ressurreição dos mártires da tribulação, eu entendo ali que já é a volta de Cristo, mas do ponto de vista da igreja arrebatada.
E aí, quando entra as trombetas, novamente uma recapitulação de todos os 7 anos de tribulação de novo, mas dessa vez do ponto de vista dos judeus, que estarão na terra vendo esses eventos se desenrolar. Né? Então, aí a gente vê a narrativa mudando. Vi descer do céu um anjo forte. Peraí, se eu vi descer do céu, o narrador agora está na terra, porque Israel estará na terra. E é justamente nesse intervalo de Apocalipse 8 a 14 que nós temos inseridos ali vários eventos diretamente relacionados ao povo de Israel. Então, por exemplo, os 144 mil, que são 12 mil de cada tribo, a Apocalipse 12, a mulher e o dragão, que é uma simbologia da nação de Israel e o diabo, Apocalipse 13, o anticristo, que é o falso Messias, e a besta da terra que vem junto, que é o falso profeta, que é um falso Elias, e Apocalipse 14, os 144 mil lá no Monte Sião, em Jerusalém, vendo o Messias chegar e o glorificando, né, na verdadeira entrada triunfal, a que ocorrerá no fim dos tempos. Então, Apocalipse 14 já seria novamente a volta de Cristo, mas dessa vez do ponto de vista de Israel. E depois, Apocalipse 14, verso 6 até o 19, que é a parte das taças, seria novamente os 7 anos de tribulação, mas dessa vez pelo ponto de vista dos gentios ímpios, as nações, aqueles que adorarão o anticristo, receberão a sua marca, farão parte de seu governo, e é por isso que os julgamentos das trombetas são limitados em 1/3, porque eles são julgamentos educativos da parte de Deus sobre Israel para que eles sejam quebrantados. Mas já nos das taças, a Bíblia fala, taças do vinho do furor da ira de Deus sem mistura, em intensidade máxima, tudo 100%. Por quê? Para os gentios ímpios, para os seguidores do anticristo, Deus só tem uma palavra, derramar juízo, derramar sua ira sobre eles. E é por isso que o público-alvo do julgamento das taças é sempre o império da besta, os seguidores da besta, a gente sempre vê essa palavra se repetindo. E aí nós chegamos na vinda de Apocalipse 19. Apocalipse 19, mais uma vez, narrando a vinda de Cristo no final da tribulação, mas dessa vez do ponto de vista dos gentios ímpios. Para estes é uma vinda temível. Jesus virá como um vingador para destruir o exército do anticristo, destruir o anticristo, o falso profeta, lançá-los no lago de fogo, prender o diabo, né? Então, isso se encaixa novamente. Então, a forma que eu explico no capítulo 12 do meu livro de escatologia, o Manual Prático de Escatologia, é com esse entendimento, né? Entendendo ali os selos, trombetas e taças como os 7 anos 3 vezes repetidos, cada um pelo ponto de vista de um dos grupos escatológicos. Então, você concorda que são concomitantes, são repetições, mas de pontos de vista de grupos diferentes? Exatamente. O período é o mesmo, mas é ele relatado por 3 ênfases diferentes. Certo. Legal. Bem, é o que eu previa no início, né? Nós temos que tocar em algumas questões, né? O ponto principal desse bate-papo com você é especificamente, né? A segunda vinda de Cristo. Né? Nós não estamos preocupados muito aqui agora com a grande tribulação, ou nem mesmo com o arrebatamento da igreja. Claro que se faz necessário tocar esses assuntos até para criar um pano de fundo. Mas aí, pastor, vamos lá, vamos avançar um pouquinho. Pessoal, obrigado pela audiência, muita gente aqui parabenizando, alunos e não alunos, muitas perguntas, viu? Muita pergunta dentro desse tema. E eu já quis colocar aí um letreiro para vocês, que daqui a pouco eu vou abrir a oportunidade para tirar algumas dúvidas. Certamente nós não conseguiremos responder todas, mas eu já estou selecionando algumas perguntas mais específicas aqui, para que a gente possa trabalhar essas questões. Legal, pastor. Vamos avançar um pouquinho. Chegou no final da grande tribulação, para nós, pré-tribulacionistas, pré-milenistas, a igreja foi arrebatada 7 anos antes, já aconteceu a abertura dos selos, o toque das trombetas, o derramamento das taças,
o anticristo já se manifestou, já reuniu as nações para a grande batalha do Armagedon, as duas testemunhas já pregaram, né, o evangelho, e tem gente perguntando aqui quem são as duas testemunhas. A gente vai voltar depois com outras lives aqui tocando esses outros assuntos. Como eu não quero demorar muito também, então, assim, qual é o evento ou o momento especial da grande tribulação, que provoca o aparecimento glorioso e visível de Jesus a partir dos ares, né? Acompanhado, na nossa visão pré-tribulacionista, acompanhado da igreja, acompanhado por anjos, mas agora um retorno visível, porque o arrebatamento, ele se manifestará para a igreja apenas e não é visível. Mas agora não. Agora se aplica a esse momento histórico, literal, tanto quanto a primeira vinda, o aparecimento de Jesus. Ou isso também é uma visão, é um sonho? Não, de forma nenhuma. É muito interessante que o próprio Antigo Testamento já nos informa que a nação de Israel, o povo de Israel, irá se converter, né? E crer em Cristo também, já no Novo Testamento, já com mais detalhes isso, durante a tribulação. Principalmente durante a segunda metade da tribulação, a nação de Israel vai se converter. E você me perguntou qual é o evento, né, o momento que chama a volta de Cristo, né? Isso é muito interessante. O próprio Jesus disse lá em Mateus 23, versos 37 a 39, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis proteger vocês da mesma forma que a galinha protege os pintinhos embaixo das asas, mas vocês não quiseram. Aí ele profetiza, eis que a casa de vocês ficará desolada, né, que já começou isso no ano 70, e aí olha a segunda parte, e vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então ali Jesus está dizendo para o povo de Israel, olha, como vocês me rejeitaram, não creram em mim, eu vou embora. E isso vai causar a desolação de vocês. Desolação de Jerusalém, do povo, da nação. E eu só vou voltar para vocês, povo de Israel, quando vocês disserem, bendito é o que vem em nome do Senhor. Isso é um salmo, né? Então, o que vem em nome do Senhor é o Messias. O que Jesus estava querendo dizer é, só vou voltar quando vocês, povo de Israel, crerem que eu sou o Messias e clamarem a mim. E isso se conecta diretamente com Zacarias 14, que diz que nos instantes finais da tribulação, como o anticristo um pouco antes vai ter saído de Jerusalém e fixado seu acampamento no Vale de Megido para chamar as nações para a guerra, como diz lá Daniel 11, o povo de Israel vai se aproveitar dessa oportunidade e fazer uma invasão surpresa em Jerusalém, tomar a cidade e fazer dela o seu quartel-general, a sua última resistência. Então, nos instantes finais da tribulação, o povo judeu já convertido, já crendo em Cristo, estará ali confinado em Jerusalém, e o anticristo com um exército de milhões e milhões de homens descendo o Vale de Megido, com o único objetivo de exterminar todo o povo judeu até o último homem. E quando os judeus virem ali o anticristo adentrando na cidade, na periferia da cidade, e vendo que eles não têm nenhuma chance de humanamente se salvarem, eles vão levantar um clamor ao Senhor. Vão dizer, Hosana, Senhor, salva-nos, né? Hosana significa isso, salva-nos. E aí Zacarias 14 diz que naquele momento o Senhor se levantará do seu trono e virá para guerrear contra as nações. E que ele descerá em sua vida gloriosa e pisará no Monte das Oliveiras, o monte se fenderá ao meio com um grande terremoto, separando metade para o norte e metade para o sul, formando um vale, um caminho, que vai ali de Azel, que é a 2 quilômetros de Jerusalém, atrás do Monte das Oliveiras, até o templo, né, a muralha do templo ali da cidade antiga, abrindo um caminho no meio da montanha para o povo de Deus passar.
E aí, Então, só segura um minutinho aí. Então, nesse momento em que o povo cai dos olhos dele essa escama, né? Essa escama, essa incredulidade, e se volta como sendo o único recurso nesse período final, ou seja, no auge da batalha do Armagedon, quando Israel como nação, que está hoje lá na Palestina, que está lá com a sua cidade de Jerusalém, esse povo que agora, essa nação que surgiu em um dia, 1948, aí, essa nação vai clamar ao Senhor, o que me faz lembrar um outro ponto importante da escatologia, pastor, que a tribulação é justamente para punir ou trazer Israel ao arrependimento. Daí, mais uma ideia que reforça o nosso ponto de vista pré-tribulacionista, que a grande tribulação não está destinada à igreja, mas está exatamente. destinada a punir Israel, né? De modo geral, claro, trazer juízo sobre os ímpios, os incrédulos, mas especialmente trazer um juízo sobre Israel para chamá-lo ao arrependimento. Até que nesse ponto, no ápice do perigo de serem exterminados, que eles vão clamar ao Senhor, então. E é nesse momento, então, que Jesus se manifestará em glória. Qual é o capítulo de Apocalipse que narra justamente essa aparição de Jesus? Apocalipse 19, a partir do verso 11. A partir do verso 11 é o momento que Jesus ali se manifesta em glória, vem junto com a igreja já glorificada, com a sua noiva, para destruir o exército do anticristo, salvando o povo de Israel e julgar o mundo e estabelecer o seu reino. Né? Então é esse o evento. Quando o povo de Israel, como nação, se converter a Cristo e clamar pelo socorro de Cristo, é o momento que Jesus irá voltar. Até acho engraçado isso, né? Então, na verdade, Jesus volta para Israel, por causa de Israel. Isso, Porque Israel vai exatamente. tomar, para Exato. salvar Israel. Porque a O que igreja já não vai, estará aqui. o que vai fazer concordância, né? Veja aí quantos bons argumentos você, querido, que está nos assistindo, seria muito bom se você tivesse com um caderno e caneta, tomando nota de alguns insights, de algumas colocações que estão sendo feitas, ainda que você não concorde, de repente temos aqui um irmão pós-tribulacionista, né? Pós-milenistas, enfim, mas que você esteja tomando nota para você observar que o pré-tribulacionismo, o pré-milenismo, o dispensacionalismo, que talvez seja o aspecto mais criticado da nossa posição, veja que há um farto argumento bíblico. Há um farto argumento bíblico. Por exemplo, Daniel capítulo 9, verso 24 em diante, vai dizer justamente que essa semana, ou que as semanas, estão profetizadas sobre o povo de Israel, sobre a nação de Israel. E sobre Jerusalém. E sobre Jerusalém. Muito bom, pastor. Agora vamos avançar um pouquinho, né? Nós vamos passar das 20 horas, não vai ter jeito, não. Então, nesse momento, a vinda do Senhor, eu gostaria que você trabalhasse de forma, claro que a gente vai ter que resumir um pouco daqui para frente, quais as características principais dessa segunda vinda de Cristo, então? Ela é Bom, literal, ela é visível para o mundo inteiro, ela vem com que propósito, o que se dá exatamente, você já estava falando aí sobre o vale que se abrirá no Monte das Oliveiras, tem a porta dourada lá que precisa ser aberta para o rei entrar, e tudo isso literal. Eu quero que o senhor trabalhe essa questão, esse aspecto da literalidade do texto. eu estava até hoje conversando por WhatsApp com o meu irmão ali da Baixada Santista, e ele fez uma pergunta para mim assim: por que você não crê no preterismo parcial? Né? E aí, a resposta que eu dei para ele, assim, breve, foi o seguinte: o preterismo, como sendo uma vertente do amilenismo,
ele precisa aplicar interpretação alegórica nas profecias. O cumprimento das profecias tem que se dar de forma alegórica, simbólica, não literal. Mas todas as profecias do Antigo Testamento que se cumpriram na primeira vinda de Cristo se cumpriram de forma literal. Jesus realmente nasceu de uma virgem, nasceu em Belém, literalmente foi crucificado, foi traído, entrou em Jerusalém montado num jumentinho, traído por 30 moedas, por um amigo próximo, literalmente ressuscitou. Enfim, todas as profecias que se cumpriram no ministério de Jesus, na primeira vinda, se cumpriram de forma literal. E se as profecias do tempo do fim, da segunda vinda, fazem parte do mesmo grupo de profecias, e muitas vezes a mesma profecia vai se cumprindo um pedacinho de cada vez, é totalmente incoerente você afirmar que a mesma profecia vai se cumprir uma parte literal e uma parte alegórica. Então, o próprio cumprimento literal das profecias do Antigo Testamento na primeira vinda já nos é a prova de que as profecias da segunda vinda também têm que se cumprir de forma literal. E a única vertente que cumpre de forma literal as profecias do Antigo Testamento e também do Novo sobre a segunda vinda é o pré-tribulacionismo. Não tem outra. Né? Então, realmente tem que ser tudo literal. Né? E aí, voltando no cenário do momento da vinda de Cristo. Né? Isso. Então, nesse momento, quando, diante da iminente destruição, o povo de Israel clamar ao Senhor, ele vai se levantar do seu trono, descer dos céus, junto com a igreja glorificada, com os anjos, para destruir o exército do anticristo, salvar o povo de Israel. É uma vinda física e localizada. Né? Jesus pisará os seus pés no Monte das Oliveiras. Que lugar Jesus vai voltar? O Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, cerca de 1 quilômetro. É ali que seus pés tocarão o chão. E esse não é o único texto que diz isso. Atos 1 nos mostra que Jesus subiu aos céus no Monte das Oliveiras. A ascensão de Cristo foi lá. E aí, Literal, quando né? Jesus sobe, literal, exatamente. E aí aparecem dois anjos ali e falam: varões galileus, por que estão olhando para o céu? Da mesma forma que viram Jesus subir, vocês vão ver ele descer aqui, no Monte das Oliveiras, o mesmo lugar. Né? Não é qualquer lugar. Mas será uma vinda que todo olho verá. Né? Não será uma coisa escondida, assim, que você não vai ter como ficar sabendo. Não, todo mundo vai ver e perceber e ficar sabendo na hora que Jesus está voltando. Não vai ter como ter nenhuma dúvida a esse respeito, né? E sobre a questão da porta dourada que você comentou, eu também comento isso no meu livro, se eu não me engano, capítulo 9, isso. Ele fala, tem duas profecias muito interessantes a esse respeito. Uma lá de Ezequiel, né? Ezequiel, se a gente pegar os capítulos 43 e 44, primeiro, essa porta lá é chamada de Porta Oriental, né? Porque a cidade antiga de Jerusalém, ela tinha 12 portas, e só existia uma porta que ia direto para o templo. É uma que vinha do Monte das Oliveiras, que ela dava diretamente para o leste, chamada Porta Oriental. E ali, Ezequiel, em sua visão, ele diz assim: olhei para essa porta e ela foi selada, porque o Deus de Israel passou por ela. E aí o texto continua dizendo: e somente o príncipe poderá entrar por essa porta. Né? E isso se cumpriu na história, porque quando aquela região se tornou domínio muçulmano, um rei chamado Saladino, conhecendo essas profecias de que o Messias entraria pela Porta Dourada, principalmente a de Ezequiel, ele mandou emparedar todo o vão dessa porta com o mesmo tipo de pedra da muralha e fechou. Porque ele pensou assim: rei de Jerusalém sou eu não vou querer que outro venha aqui e tome meu reino. Né? E essa porta permaneceu fechada e permanece até hoje. Ela é chamada de Porta Dourada porque a pedra é bem polida
e nas primeiras horas da manhã, quando o sol nasce vindo do leste, a luz solar bate diretamente ali naquelas pedras e reflete a luz do sol, dando a impressão de que ela é feita de ouro, né? E ainda, além disso, olha que interessante, mais alguns séculos à frente, na época do Império Otomano, ainda quando era em domínio árabe, aquele território, eles perceberam que o Messias seria um sumo sacerdote de Israel. E que sacerdote não pode pisar em terreno que tem cadáver. Então, olha que ideia genial deles, né? Vamos tornar todo esse caminho do Vale de Cedron, que é o vale que liga o Monte das Oliveiras ao Monte do Templo, num cemitério. Assim será a terra contaminada e o Messias, sendo um sacerdote, não poderá pisar essa terra, senão ficaria 7 dias cerimonialmente impuro, como diz na Levítico. Mas Zacarias 14 já nos dá a resposta, né? Porque quando esse terremoto rasgar o Monte das Oliveiras ao meio, separando metade para o norte e metade para o sul, todo esse terreno contaminado por cadáveres será jogado para os lados, de forma que Jesus vai atravessar um terreno limpo. E eu creio que esse terremoto chegará a rachar exatamente a muralha da cidade velha de Jerusalém, exatamente no lugar da porta oriental que está emparedada, e abrindo o caminho para que o Messias entre em Jerusalém e assuma o seu reinado. Veja que interessante, né? Um muçulmano que crê, né, na literalidade das profecias bíblicas mais do que alguns crentes, né? Com certeza. E aí, nesse momento, quando se é essa manifestação gloriosa, física, literal de Jesus, assim como foi a sua primeira vinda, física, o Verbo se encarnou, viveu entre nós, foi crucificado, agora Jesus aparece em corpo físico glorificado sobre o Monte das Oliveiras. A Bíblia fala nesse momento que todos os olhos o verão. Provavelmente, eu não sei qual a sua opinião, mas provavelmente isso será televisionado, isso aparecerá através de toda a comunicação via satélite para o mundo inteiro, via internet, e o que reforça essa ideia de todo olho o verá. Mas eu quero, um ponto que eu quero chamar a atenção aqui, é que ao mesmo tempo, então, que essa vinda de Jesus é para livramento de Israel, né, para salvação de Israel, ao mesmo tempo coincide também com juízo, porque Apocalipse 19 vai falar que da sua boca saiu uma espada, seus olhos são flamejantes, e então ali haverá um momento de juízo também para os ímpios, né? A vinda de Cristo no fim da tribulação, nós podemos dizer que ela desencadeia 4 eventos, ou ela tem 4 finalidades, eu posso dizer assim. Ela é para salvar o povo de Israel, ela é para trazer juízo para o mundo, julgar o mundo, todas as pessoas do mundo, sobreviventes à lei da tribulação. Ela é para estabelecer o reino de Deus sobre a terra de forma plena, que é o milênio, o reino messiânico, e também para concluir a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos. Né? 1 Coríntios 15 diz que Cristo é a primícia da ressurreição, que é a ressurreição glorificada, né, se dá em etapas, né? Então, começou com Cristo, que foi o primeiro a ressuscitar glorificado, tem o seu auge ali no arrebatamento, mas do arrebatamento só participa a igreja. E os santos do Antigo Testamento? E aqueles que morrerem durante a tribulação? Quando irão ressuscitar? Está lá nos primeiros versículos de Apocalipse 20, versos 1 a 3. Né? Quando Jesus vem no final da tribulação, depois de derrotar o exército do anticristo, prender o anticristo, o falso profeta no lago de fogo, Satanás no abismo, e julgar os sobreviventes da tribulação, aí ele irá ressuscitar todos os santos do Antigo Testamento, posso dizer ali de Adão até João Batista, né? E mais os mártires da tribulação, para que todos esses salvos possam participar do milênio, do reino messiânico. Então, todos esses eventos estão desencadeados pela segunda vinda de Cristo. Um outro fato
um outro fato importantíssimo de nós lembrarmos nesse momento do aparecimento glorioso de Jesus, físico, literal, sobre o Monte das Oliveiras, também é um juízo sobre o falso profeta e sobre o anticristo, correto? Sim, na verdade, sobre todos os que se opõem a Deus, né? O anticristo, o falso profeta, o seu exército, todos os ímpios e até mesmo os demônios e Satanás, né? Que também todos serão aprisionados ali no abismo. Então, eles agora são lançados na Geena, o Lago de Fogo, são, ou melhor, o falso profeta, o anticristo, os ímpios, né? Esses ímpios aí, são lançados no Lago de Fogo, e Satanás é preso por 1000 anos. Esse aí é o ponto de ruptura entre o final dessa dispensação, finalzinho da grande tribulação, com o período milenial. Uhum. E eu ainda posso acrescentar mais um detalhe aí, né? Isso não é ponto fechado entre todos os teólogos, mas, por exemplo, Dave Hunt entende dessa forma, Norman Geisler e eu também, de que entre o final da tribulação e o início do milênio, haverá um intervalo de 75 dias. Né? Na verdade, subdividido em duas partes, 30 e 45. Da onde a gente tira isso? De Daniel 12, né? Porque Daniel 12 a gente sabe que a tribulação é em duas metades de 1260 dias, que dá 3 anos e meio em anos judaicos, né? E aí Daniel 12 vai dizer assim, feliz ou melhor, ele vai dizer assim, a partir da profanação do templo haverá 1290 dias, então ele já aumenta mais 30. Para que são esses primeiros 30? Para o julgamento de Israel e a purificação do templo, para que o templo seja reinaugurado, santificado novamente. E aí ele completa dizendo em Daniel 12: feliz aquele que chegar ao final dos 1335 dias. Então jogou mais 45. Então eu entendo que esses 45 restantes são o julgamento das nações e a restauração da terra para o milênio. Então, por que feliz aquele que chegar? Porque se ele chegou é porque ele está salvo e vai poder participar do milênio. Né? Então eu ainda entendo aí que existe esses dois intervalinhos aí, que é um período de transição entre o fim da tribulação para o início do milênio de fato. Oi? Travou aqui a sua imagem, Jamierson. Perdemos o contato aqui com o pastor Jamierson. Opa! Oi, voltou. Ô, rapaz, deu um problema aí, né? Cortou, né? Mas cortou só a sua imagem, mas eu continuei aparecendo aqui. Eu acho que o pessoal conseguiu continuar me vendo. Tá. E você estava falando que há uma diferença de dias, 75 dias, 65 dias, né? 75, 30 mais 75. 45. E aí dá-se início o reino milenial. Isso, o milênio de fato, 1000 anos literais, com Cristo reinando em Jerusalém, com seu trono lá em Jerusalém mesmo, não só sobre Literal. Israel, mas literal. Tem que ser literal. Todas as profecias do Antigo Testamento apontam um reino literal, né? Cristo é o filho de Davi. É aquele que foi prometido tanto para o próprio Davi, lá em 2 Samuel 7, no Salmo 89, quanto pelo anjo Gabriel a Maria, lá em Lucas 1, 27 a 33, de que ele restauraria a tenda caída de Davi. Ele é o rei eterno que viria da descendência de Davi. E Davi reinou sobre o Israel físico, o Israel terrestre, reinou de Jerusalém. Então, essa profecia, essa aliança que Deus fez com Davi, só irá se cumprir quando Jesus reinar em Jerusalém, reinar sobre o povo de Israel. Certo. É por isso que no manto e em sua coxa, né, ou seja, na sua roupa, está escrito, Apocalipse, acho que é versículo 16, né, do capítulo 19, que vem escrito com o seu nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Exatamente. Ele vem para julgar o mundo e estabelecer o seu reino, vem para reinar. E a Escritura,
no livro de Apocalipse é mencionado 3 vezes uma citação do Salmo 2, né? Que fala que ele irá reinar com cetro de ferro. Ou seja, o reino de Cristo não vai ser moleza. Vai ter que obedecer. Quem quiser e quem não quiser. Não tem conversa. Não é uma democracia, é uma monarquia. Monarquia. Muito bem. Pastor, aí nós vamos gravar talvez uma outra live especialmente sobre o milênio, né? Que muito se fala de grande tribulação, até do próprio arrebatamento da igreja, tem muita coisa produzida, mas sobre o milênio propriamente dito, há poucos comentários. E eu gostaria de fazer uma live com você depois sobre o milênio, para a gente jogar um pouquinho mais de luz sobre esse período. Mas então Certo. vamos voltar. Deixa o milênio para uma outra oportunidade. Queria te dar aí uns minutinhos finais para você fechar alguma coisa importante que você queira dizer a respeito dessa questão pontual, que é o retorno glorioso de Jesus, que aí eu vou abrir para as perguntas, há muitas participações aqui na nossa live. Bom, como eu disse, o ponto fundamental para todo cristão é crer que Jesus vai voltar. E nós podemos dividir essa volta em volta para a igreja e volta para Israel. Como nós já comentamos, a volta para a igreja é o arrebatamento. A volta para Israel é o fim da tribulação, a manifestação gloriosa. Então, quais são os propósitos de Jesus com a tribulação? Converter a nação de Israel, quebrantando ela por meio dos sofrimentos, e derramar punição sobre os ímpios. A igreja não tem nada a ver com nenhum desses dois propósitos. A igreja não foi destinada para ira, ela não é alvo da ira de Deus, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, né? Algumas pessoas têm que dizer assim, Jesus tem que provar a sua igreja para ver quem vai resistir até o fim. Não tem que provar nada, porque ele é presciente, ele conhece todo o futuro, ele já sabe quem é fiel e quem não é, ele não precisa experimentar para descobrir. Né? Outros dizem assim, os cristãos primitivos sofreram muito e porque nós seríamos melhores que eles para não passar pela tribulação. Esse entendimento, ele cai num erro de achar que o período tribulacional é semelhante a qualquer período de provação da história. Mas Jesus disse, haverá grande tribulação como jamais nunca houve, nem jamais haverá depois disso. Então, o período tribulacional é um período ímpar, único em toda a história. Ele não pode ser comparado com nenhum período de provação e perseguição que os cristãos passaram em qualquer época. Então, esse argumento também não se aplica. Né? E também porque a salvação é pela fé, não é por obras. Se a pessoa precisasse ficar aqui e sofrer para pagar os pecados para ser salvo, para que Jesus morreu então? Né? Então, ela contradiz até o próprio conceito de salvação pela graça. Muito bem. Legal. O assunto é muito extenso, há muita informação, né, dentro desse contexto. Depois eu vou te dar a oportunidade, você pode fazer a divulgação do seu livro, pastor. E isso tudo são assuntos, né, tratados em sala de aula no Seminário Batista Livre. Se você estudar conosco, né, se você estiver no nosso curso teológico, né, eu já mostrei para vocês, o aluno do Seminário Batista Livre recebe, está aqui, ó, recebe todo o material didático gratuito, 12 livros como esse, uma enciclopédia. Entre as matérias, são 48 disciplinas, está a matéria de escatologia. O professor Gabriel é o titular da cadeira aí, de escatologia no seminário. E em sala de aula, claro, que você tem a oportunidade de discorrer e aprender, ler as referências bíblicas, que aqui nós não estamos lendo muito texto bíblico por causa do tempo, né? Mas para tudo isso que estamos afirmando, buscamos dar uma fundamentação bíblica para tudo isso. Pastor, podemos abrir para algumas questões? Só queria fazer uma observaçãozinha antes, se o senhor me permite. Sim, claro. Não é rasgando seda, não, mas para vocês que estão nos assistindo aqui,
desde o início de quando eu comecei a dar aula de teologia, que eu dou aula de teologia desde 2010, eu já dei aula em 5 seminários ao todo, e eu posso dar a minha palavra aqui, confirmar para vocês com certeza que o Seminário Batista Livre é o melhor seminário de todos os 5 que eu já dei aula. Que legal. Nós temos uma ênfase na Bíblia, temos uma ênfase na vida cristã, na devoção, e para vocês terem uma ideia, a maioria dos seminários, se você for ver a grade, eles têm lá teologia sistemática 1, 2 e 3. E juntam 3, 4 matérias em cada uma, passa correndo, você não entende nada. O Seminário Batista Livre, não. Nós temos matérias separadas para cada um dos 10 assuntos da teologia sistemática. Alguns até subdividimos. Por exemplo, teologia sistemática 1, nós temos a teontologia e a trindade. 2 matérias separadas. Escatologia, que muitos seminários nem tratam, colocam ali como um pedacinho da teologia sistemática 3 ou 4 e passa correndo. Nós temos escatologia do Antigo Testamento e escatologia do Novo Testamento, escatologia Daniel e escatologia Apocalipse. É o único seminário que eu conheço que no curso bacharel ou equivalente ao bacharel, que é Ciências Teológicas, tem 2 disciplinas de escatologia oficialmente na grade. Que legal. Obrigado, professor. Professor Gabriel tem doutorado em teologia sistemática, experiente em alguns seminários, né? Está sempre sendo sabatinado lá no Vejam Só. É um dos rostos mais conhecidos aí no Vejam Só, tanto nesse assunto de escatologia, quanto outros também, né? Muito bem. Pessoal, eu vou abrir para algumas perguntas. Agora já são 20 horas e 24 minutos. De modo geral, a gente programa uma live de 1 hora. Mas eu não posso deixar de passar aqui privilegiando vocês. Olha, muita gente mandando aí um abraço. Eu vou colocar, pastor Gabriel, algumas mensagens, tá? De irmãos que estão nos acompanhando. Olha, veja aí, a Raquel Ribeiro, paz do Senhor, pastores, Deus abençoe vocês, sempre nos abençoando, né? Então, pessoal, de fato, muito feliz de ver a sua participação aqui. Meu amigo Daniel, aqui de Guarulhos, o Daniel, feliz aí também pela sua participação. Veja aí, olha, a Elaine, gostando muito do estudo bíblico que está sendo dado, né? Vamos pegar mais algumas aqui. Aí, ó, o Fernando, muito forte, né? Esse é pentecostal, viu, Gabriel? Na verdade, ele era. Eu fiz ele virar batista. Ele já me acompanha há uns 4 anos, mais ou menos. Mas ele está guardando a linguagem ainda, né? É um batista avivado. Muito bem. Olha aí, ó, o pessoal de Porto Alegre mandando um abraço. Vamos pegar mais alguma coisa aqui, vamos lá. Olha aí, o pessoal fazendo um contraponto, olha aí, ó, o André Marques está provocando a gente aí, ó, o Vailate é pós-tribulacionista. Muito bem, o pastor Vailate. Na verdade, ele não fecha com o pós, ele está entre o pós e o meso, tá? Ele não se declara exatamente como pós, não. A única coisa que ele afirma é que o anticristo tem que se manifestar primeiro. É só isso que ele bate o pé. Mas ele pode estar entre o pós e o meso. Por causa de 2 Tessalonicenses 2, né? Isso, exatamente. Especialmente. Olha, o João Batista aí, mandando um abraço. Bem, é isso, né? A nossa experiência, né? A nossa experiência. Olha, mais uma mensagem legal aí da Camila. Esse professor é bom, aprendi muito na matéria de doutrina de Deus, e hoje um tempo excelente de edificação. Olha aí, Gabriel, um carinho direto a você aí, viu? Eu agradeço, Camilo. Um abraço, fica com Deus. Ó, o pessoal de Ipatinga, o Carlos. Bem, desculpa, pessoal, a grande maioria de vocês aqui estão parabenizando essa live, uma das mais concorridas, e eu agradeço a Deus pela participação de vocês. Eu vou colocar eu visualizei perguntas mais chaves aqui, tá?
E eu quero que você faça comentário. Agora você vai precisar ser muito cirúrgico, Gabriel, muito objetivo aí nas respostas, tá? Por causa do tempo. Essa pergunta do Eliakim: por que a igreja tem que ser ressuscitada, separada dos salvos do Antigo Testamento? Certo. Primeiro, porque os salvos do Antigo Testamento não são igreja. A igreja começa lá em Atos 2, com a descida do poder do Espírito Santo. Né? Mas por que nós temos esse entendimento? Porque o texto de 1 Tessalonicenses 4 diz assim, que ao soar da trombeta do Senhor, os mortos em Cristo ressuscitarão. Essa expressão só se encaixa com as pessoas da igreja. E como nós fazemos distinção entre igreja e Israel, nós entendemos que são grupos distintos, se aplica somente aos salvos da igreja, de Cristo para frente, né? E o próprio Jesus falou isso. Se você pegar, lembra do que Jesus diz assim: dos nascidos de mulher, o maior foi João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Reino de Deus É. aqui que Jesus estava falando é a igreja. Então ele separou João Batista. Ele mesmo disse que João Batista não era parte da igreja, né? Agora, um ponto aqui, pastor Gabriel Porto, que na igreja há judeus convertidos, né? Sim. Ou seja, especificamente a sua opinião é sobre os santos do Antigo Testamento, que Antigo morreram Testamento, antes exatamente, da né? igreja, né? Os judeus que creem em Cristo hoje, espiritualmente, são parte da igreja, mesmo sendo etnicamente judeus. Né? Isso daí é bom a gente deixar bem claro. Legal. O Lucas Lima pergunta se há alguma profecia no Antigo Testamento que aponte ou fale do arrebatamento. Então, de forma direta, não. Como eu falei, existe tipologia, aquela que eu citei ali de Isaac e Rebeca, e também alguns outros pontos. Por exemplo, lá em Zacarias 14, diz que quando Jesus vem, ele vem com todos os seus santos. Por que está escrito santos e não anjos? Né? Porque ali é uma referência à igreja já glorificada também. É lógico que, assim, Deus já sabia, mas isso só se tornou claro para a gente entender com a revelação do Novo Testamento junto. Mas por meio dela nós já percebemos que ali estava inserido os santos da igreja também. Legal. O Gilmar, ele participa também com uma pergunta muito boa. Como que a Terra vai ser restaurada após a tribulação para a entrada no milênio? Isso é muito simples, com o poder de Cristo. Né? O mesmo Deus que fez a terra em 6 dias vai restaurar ela sem problema nenhum. Tá, então será uma restauração. Claro que a gente não precisa também, pastor Gabriel, não sei se você concorda comigo, não precisamos entrar no milênio com a casa pintada, né? Você Sim, pode entrar no né? milênio com muita ruína ainda em vários lugares do mundo, com problemas aqui e ali, e durante a administração de Cristo, que é literal durante o seu reino, ele restaurará, trará restauração às cidades, trará a restauração ao meio ambiente, né? Porque 1000 anos, pessoal, é muito tempo, né? É muito. Pense bem, o Brasil tem 500 anos, né? Tem 500 E anos também apenas. é bom a gente Imagina observar. 1000 anos de uma excelente administração pública que Jesus fará, né? É, Será fantástico, né? também é importante observar, pastor, que eu comentei daqueles 75 dias de transição, né? A restauração se dará durante esse tempo, então vai ter um tempinho para isso, né? Isso, exatamente. O Júlio faz essa outra pergunta. Arrebatamento não, mas a segunda vinda sim. 14, e aqui eu não entendi no que ele relacionou a essa pergunta. Quer comentar alguma coisa? Eu acho que ele respondeu a pergunta anterior, perguntando se tinha alguma profecia sobre o arrebatamento no Antigo Testamento. Tá, é verdade. Obrigado. Ó, o Júnior, Jesus vai sentar no trono em Jerusalém terreno ou vai sentar na Jerusalém terrestre na segunda vinda? Acho que aqui Então, ele seria celeste, né? Ele quer fazer um sim, contraponto.
Sim, exatamente. Porque tem duas Jerusalém, né? A Jerusalém celestial, aquele cubo dourado que eu vou explicar melhor quando a gente fizer a live sobre o milênio, e a Jerusalém terrestre mesmo, restaurada, né? Como eu disse, para que se cumpra a profecia, a aliança que Deus fez com Davi, de que um descendente dele reinaria eternamente sobre Jerusalém, Cristo tem que reinar na terrestre, que foi onde Davi reinou. Então, a partir disso, nós sabemos que Jesus vai estar em Jerusalém, com o seu trono lá no templo restaurado de Jerusalém, para reinar da Jerusalém terrestre durante o milênio. Né? Lógico que na eternidade, depois vai juntar tudo, virar uma coisa só, né? Muito bem. A Vânia pergunta: se Cristo reinará com cetro de ferro, quer dizer que ainda haverá rebeldes no reinado de Cristo? Mais uma vez, Evânia, esse tema do milênio vai ser tema de uma próxima live, mas, pastor, como você mesmo mencionou, né, que não vai ser moleza o reino de Cristo, joga um pouquinho mais de luz aí sobre essa questão. Bom, eu não vou me prolongar muito na explicação para não estourar o tempo, mas de uma forma Isso. bem resumida, eu posso dizer assim: ainda será possível para aqueles que nascerem durante o milênio se rebelar contra a autoridade de Cristo e pecar. Mas isso será a exceção extrema, e aqueles que chegarem nesse ponto sofrerão uma morte sumária, praticamente serão fulminados na hora. Tá? Então, assim, haverá essa possibilidade, mas isso não será tolerado. Certo. Os 144 mil, né, irão evangelizar apenas judeus ou em todas as nações, inclusive os que ficarem? Certo. O texto de Apocalipse 7, quando vai falar dos 144 mil, fala que os anjos que estão nos quatro cantos da terra têm que parar os julgamentos para que eles sejam selados. Então, essa expressão, quatro cantos da terra, quatro ventos do céu, sempre se refere a eventos de âmbito global, que afetam a terra inteira. Então, se eles têm que parar a terra inteira, é porque esses 144 mil estão espalhados por todo o mundo, eles não estão em Israel. Por isso, a função deles será evangelizar os gentios espalhados por todo o mundo durante os 7 anos de tribulação. As pessoas que Deus irá designar para evangelizar os judeus em Israel são as duas testemunhas. Os 144 mil são evangelistas para gentios do mundo inteiro. Deixa eu aproveitar e colocar uma outra questão para você. Você acha que é nesse momento que vai se completar a evangelização de todos os povos? Sim, eu creio que é nesse momento pelo seguinte: é, a partir do momento que nós cremos que a vinda de Cristo no arrebatamento é iminente, se ela é iminente, ela não pode ter nenhum pré-requisito. Ou seja, não há nada que tem que se cumprir primeiro para que Jesus possa voltar. Então, se nós atrelássemos o evangelho ser pregado a todas as nações para que então o arrebatamento ocorra, eu poderia dizer para você: é certeza que Jesus não vai voltar hoje porque ainda temos vários povos não alcançados. O poder de definir quando Jesus volta ou não estaria na mão do ser humano evangelizando ou não. Né? Então eu entendo assim que Deus, pela sua onisciência e presciência do futuro, ele já sabe quem são os que irão crer se o evangelho for pregado hoje, e a estes ele vai providenciar que a mensagem chegue, e também sabe quem são aqueles que não irão crer hoje, mas que poderão crer durante a tribulação, pela pregação dos 144 mil. Então, Deus vai deixar para que estes sejam evangelizados durante a tribulação. Tá. Mas essa pergunta, pastor, o Paulo pergunta se quem fica, né, no momento do arrebatamento da igreja, se sabe que Jesus virá em 7 anos. Olha, ele diz aqui, né? Quando a igreja for arrebatada, os que ficarem saberão que Cristo vai virá em 7 anos. Então, primeiro precisa identificar quem são estes os que ficarem, né? Porque os que ficarem não são igreja de fato, não são verdadeiros salvos. Se fossem salvos, teriam sido arrebatados. Então, os que ficam
são ímpios, são não crentes, são falsos crentes, são pessoas que conheciam o evangelho, mas não tinham se convertido de verdade. Então, estes, se vierem a se converter e crer de fato nas escrituras, eles vão saber que Jesus virá ao final dos 7 anos. Muito bom. Uma última aqui, então, para nós encerrarmos, né? A Vanessa pergunta: gostaria de saber por que Elias é tão mencionado na volta de Jesus. Ele não foi uma representação de João Batista? Na verdade, é o contrário, né? Alguns dizem que João Batista era uma representação de Elias em seu retorno. Né? Acho que foi isso que ela quis dizer. Então, a questão é o seguinte: no Antigo Testamento, não está escrito em nenhum lugar que o Messias viria 2 vezes. Só se fala da vinda dele. Mas quando nós analisamos os textos, alguns falam que ele viria para julgar o mundo e estabelecer o seu reino, e outros textos dizem que ele viria humilde para ser traído, para ser morto como um sacrifício pelo perdão dos pecados. Então, quando nós conciliamos isso, nós entendemos que são 2 manifestações diferentes. Apesar de o Antigo Testamento não dizer explicitamente são 2 vindas diferentes, né? Malaquias 4, versos 5 e 6, diz que Elias tem que voltar um pouco antes da vinda do Messias para preparar a nação de Israel para o Messias. Então, se nas 2 vezes fosse vir Elias, né, Elias teria que vir 2 vezes, vir uma vez na primeira vinda, uma na segunda. Então, na verdade, João Batista foi um substituto de Elias para cumprir esse papel de preparar a nação, preparar o povo para a vinda do Messias na primeira vinda. Mas o verdadeiro Elias, de fato, virá antes da segunda vinda, para preparar a nação de Israel para o retorno do Messias. E é por isso que a Escritura diz que João Batista veio no mesmo espírito de Elias, ou seja, com a mesma missão, a mesma função, o mesmo propósito que Elias terá na segunda vinda. João Batista cumpriu esse papel na primeira manifestação do Messias. Tá bom. Vamos encerrar com a pergunta do Eliakim, por ser uma pergunta internacional, olha, desde Paraguai, tá? Então ele pergunta, uma pergunta dentro de Mateus 24, uma pergunta, dentro de Mateus 24, é possível conciliar arrebatamento e retorno glorioso para reinar? Ou seja, no capítulo 24 de Mateus fala das 2 fases? Olha, existe bastante gente que associa aquele trecho de Mateus 24, 2 estarão no campo e um será levado, o outro deixado, né, como sendo o arrebatamento. Eu, particularmente, não entendo dessa forma, porque o contexto ali é juízo, principalmente quando ele associa com Noé e o dilúvio, o levado é o levado pelo juízo, e o que fica que é o salvo, né? Então, eu entendo, assim como J. D. White Pentecoste, Norman Geisler e vários autores dispensacionalistas, que Mateus 24 não fala sobre o arrebatamento, e também que o próprio texto de Mateus 24, ou o sermão profético como um todo, o público-alvo principal dele não é a igreja, mas é o povo de Israel. Deus deixou um registro, Jesus deixou um registro gravado nas Escrituras para que o povo de Israel saiba o que fazer quando eles se depararem com o período tribulacional e se converterem, crerem em Cristo, eles saibam como proceder para poder sobreviver à tribulação e aguardar a vinda de Cristo. Muito bem. Pastor, muito obrigado aí pela sua participação. Eu quero agradecer, tá? Eu quero agradecer a você por esse tempo gasto aqui conosco. Eu gostaria de te dar a oportunidade de falar do seu material, por favor. Ok. Então, tudo que eu estou falando aqui, irmãos, ele tem em detalhes nesse meu livro, Manual Prático de Escatologia. Esse livro faz parte de uma coleção. Vocês estão vendo aqui no selinho, ele é o volume 3 de uma coleção, que eu dei o nome de Coleção Teologia Fácil.
ela é formada por 4 volumes. O primeiro volume é o Entenda a Trindade, onde eu falo sobre Pai, Filho e Espírito Santo e doutrina da Trindade. O volume 2 é o Homem, Pecado e Salvação, onde eu trato essas 3 disciplinas, o estudo sobre o ser humano, sobre o pecado e sobre a salvação. O volume 3 é o de Escatologia, que eu já mostrei. E o volume 4, que conclui a coleção, é o Anjos, Demônios e Igreja, que eu trato também essas disciplinas. Então, os 4 volumes juntos, eles explicam todos os principais assuntos da teologia, né, que é a teologia sistemática, tá? E o assunto da live de hoje, principalmente nesse daqui, que está contido, tá? Se você tiver dúvidas sobre algum desses assuntos, eu recomendo a leitura desse livro. Vocês podem adquirir diretamente comigo, eu trabalho com depósito em conta, transferência bancária ou cartão, basta você entrar em contato comigo pelo Facebook e eu te explicarei como fazer para adquirir diretamente comigo e receber pelo correio. Tá. Pastor, eu vou pedir um favor para você. Quando nós encerrarmos a live, se você nos comentários deixar os seus contatos, o seu celular ou um link de uma página, como que o pessoal pode fazer para comprar os seus livros. Ok, eu vou deixar assim. Tá bom? Querido, obrigado, viu? Obrigado. O tempo se estendeu aí, mas é porque o próprio assunto demanda isso mesmo. Mas eu agradeço muito, que Deus te guarde, proteja a sua família, te use bastante no ensino à igreja, e assim que voltarmos aí, né, você estará em sala de aula ministrando aí mais uma nova matéria para nós. Eu agradeço em nome do Seminário Batista Livre. Eu agradeço também, é um prazer ter participado e qualquer outra live que o seminário queira fazer sobre algum outro assunto, eu estou à disposição. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Um abraço.